Seja muito bem-vindo a este domingo em família. Depois aí de uma almoção, estamos aí satisfeitos. Isso mesmo, agora é a hora da gente dar uma pausa e em pequenos minutos poder trazer uma vivência para o seu coração, partilhar de Deus para a família. Então, este é um programa muito especial neste ano, que está servindo como um marco para as nossas famílias e igrejas. Com uma alegria de herança real, que é o Ministério também de Casais, nós podemos então entregar a você esse presente todos os domingos. Então dá tempo ainda de você passar esse link para outras famílias, amigas ou pessoas que você goste, para que você possa então dar todo tipo de orientação. E tenho certeza que hoje vai ser um dia mais especial. Bem-vindo mesmo a mais um Domingo em Família. Estamos aqui felizes e olha, tem tanto conteúdo bom no canal da Igreja da Cidade Online. São várias temporadas onde você pode escolher um assunto pertinente à família, ter um tempinho para rever os vídeos e crescer muito. E compartilhe também com outras pessoas. Como a Vivian bem disse, este ano é o ano da Palavra e da Família na Igreja da Cidade. E o Domingo em Família será um dos memoriais, dos marcos deste ano tão importante para a família em dias tão desafiadores que passamos e estamos passando. Olha, eu e a Vivian sempre gostamos de ministrar na sua vida financeira, porque a saúde nas finanças é vital para as nossas famílias. Por exemplo, os nossos filhos são flechas. Como iremos enviá-los? Também por meio de uma condição financeira apropriada para que eles estejam indo para os seus destinos. Então, queremos orar por isso, mas também deixar um texto bíblico para o seu coração, ativando a sua fé. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Olha só a chave. Tudo o que ele faz prospera. Uau! Desejamos e declaramos a prosperidade do céu sobre você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo, em nome de Jesus, apesar de estarmos passando ainda esse contexto de pandemia, as finanças estão sendo afetadas no aspecto pessoal e nacional e mundial, mas você é um justo. Você medita na lei do Senhor, você está plantado à beira de águas correntes e então há uma palavra de ordem no mundo espiritual para que você seja próspero. Vamos orar? Então você pode, ainda antes de orar, te lembrar, tem os GCs das contas da Igreja da Cidade e você pode transferir o seu dízimo, porque você obedece e medita na lei do Senhor, e o dízimo é algo bíblico e atual. E você pode dar uma oferta de amor, generosidade, para que então você tenha as suas finanças blindadas e aumentadas de forma sobrenatural. Vamos orar debaixo desta palavra do Salmo 1. Pai, em nome de Jesus, sim, meditamos na Tua palavra. Lacanamanás, é o ano da palavra e da família. Por isso estamos plantados perto dos ribeiros de vida. Aleluia! Rios de vida. Deus, eu quero repreender toda a seta do maligno contra as finanças das nossas casas, porque nós estamos debaixo da palavra, da bênção e ativação das Escrituras, da Tua vontade para nós nessa área. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o trabalhador, abençoa o empreendedor, abençoa o jovem, abençoa, Pai, o idoso, que haja uma atividade dos céus agora,
para tocar as nossas finanças, mesmo em dias tão difíceis, o Senhor é capaz de nos suprir. E eu te peço, Pai, que ainda neste tempo, as comportas do céu sejam abertas e possamos, Pai, desfrutar do Teu sobrenatural em nossas finanças. Te peço também uma mente capaz de administrar com sabedoria. Oramos assim, abençoando cada vida e lares, com prosperidade financeira, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Que forte, que forte. E que nós teremos hoje, Vivian, para crescermos. Vamos crescer, essa é a ideia mesmo. Hoje temos pastor Felipe Araújo falando de como nós podemos preparar o nosso ambiente casa, nosso ambiente coração para a chegada dos filhos. Ele é especialista. Exatamente, ele com a Thali, com a Elozinha e Joy. Acabou de aprender o que é ter o segundo filho dentro de casa. Líder de ignição, com uma equipe linda, crescendo. Nós vamos viver muitas aventuras no reino com as nossas crianças e juniores. Amém. Então ele vem com este tema, que é propício para todos nós, para os avós, para os tios, para as pessoas que curtem estar com crianças também e para os pais. Nós precisamos preparar, a criança precisa ser bem-vinda, ela precisa ser desejada e isso faz toda a diferença no ambiente familiar. Então eu quero convidar você agora para assistir comigo essa palavra dos céus para o nosso coração. Vamos lá? Olá, muito obrigado, pastor Fabiano, pastora Vivi, por esse convite tão especial. É um prazer, um carinho enorme estar aqui para falar desse assunto tão importante, filhos. Os filhos são importantes demais. Como nós aprendemos, eles são uma herança. Meu nome é Felipe Araújo, sou casado com a Thalita, tenho 2 filhas, a Elo e a Joy, e estou aqui nesse momento então para compartilhar com você essa mensagem, esse tema tão oportuno, né? Preparados para a chegada dos filhos. E nós vamos ver isso através da ótica da palavra de Deus. Quando pensamos, né, de primeiro momento, para abrir o assunto em filhos, na perspectiva bíblica, quando nós paramos para olhar como a Bíblia trata filhos, vemos claramente que filhos são sinônimos de esperança, filhos são sinônimos de expectativa. E sempre que a palavra filho é mencionada na Bíblia, nós vemos na sequência alegria dos pais, das pessoas, da família, gratidão dos envolvidos, primariamente os pais, e na sequência, novidade. Toda vez que filhos aparecem na Bíblia, nós vemos alegria, gratidão e novidade. E vemos isso, por exemplo, em personagens clássicos da Bíblia, né? Abraão e Sara, Isaac, Eucana, Ana e Samuel, e também José, Maria e Jesus. Então, todas as vezes que houve essa menção de nascimento de filhos, houve sempre essa situação atrelada, alegria, gratidão e novidade. Em especial, nós vemos um salmo muito pertinente, citado pelo salmista Davi, vai dizer o seguinte, Salmo 127, versículos 3 e 5, vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Uau, é tão lindo esse texto, essa afirmação, mas veja assim, em destaque, algumas referências que esse texto dá a quem recebe um filho. Primeiro, nós vemos uma perspectiva de alegria, né, de alguém que recebe, como alguém que recebe uma herança. Né? Quem, quando recebe uma herança, fica triste? Ninguém, todo mundo celebra muito, porque herança é um presente, muitas vezes inesperado e de imenso valor. Né? Então, os filhos representam a alegria da prosperidade, da riqueza. Uma outra forma de observar esse texto também é como a confiança de um guerreiro no meio de uma batalha, porque ele encontra armas para continuar lutando. Então, os filhos, eles chegam na vida do casal, da família, como chega a arma na mão de um guerreiro no meio de uma batalha. Então, eles são oportunidades e também legado.
Isso já vale toda a explicação, todo o intuito de avaliar os filhos na perspectiva divina, né, na perspectiva dos céus. E Rick Warren ainda vai dizer algo muito poderoso acerca dos filhos. Os pais podem não ter planejado um filho, mas Deus certamente planejou. Uau, isso é fantástico. Deus pensou no seu filho, Deus está pensando no seu filho que virá. Então, nós devemos estar preparados para a chegada dos nossos filhos, porque eles virão. A chegada dos filhos é certa, é iminente. Eles virão. Aliás, os filhos já estão preparados para vir. Somos nós, os pais, que temos que nos preparar para recebê-los. Hoje em dia, né, é muito fácil, pela graça de Deus também, nós temos acessos a inúmeros especialistas que oferecem planejamento familiar, né? Falam de suporte médico, finanças, cuidado físico, emocional da criança. Numa googada, né, você entra no site, você também tem acesso a muitas informações. E geralmente elas vão girar em torno disso aqui. Prezar pelo conforto e a praticidade na hora da compra do enxoval, falando sobre economia. Definir como será a rotina da organização da casa, falando sobre logística da família. Estabelecer horários para as atividades pessoais, falando ali da saúde do casal, né, da vida emocional, afetiva do casal. Compartilhar entre os membros da família as atividades cabíveis. Isso também vai ser muito importante, né, avaliar o que cada um vai cooperar, colaborar para a criação dos filhos. Estimular a resolução de que tudo é novo e vai precisar de paciência. É também uma forma como os especialistas vão nos orientar a estar bem preparados para a chegada dos filhos. Adequar o orçamento familiar à nova realidade de gastos, porque gasta, é diferente quando os filhos chegam. Promover ambientes seguros e emocionalmente falando de paz, né, de ambientes de conforto, de estabilidade. Atualizar-se constantemente em cada nova etapa, porque conforme os bebês chegam, crescem, se desenvolvem, a família também vai dando seus bypass no sucesso, no processo. Então há necessidade de entender e atualizar-se a cada nova estação da família com os filhos novos que chegaram. E também enfrentar os desafios com conversas e experiências e muito teste. Então basicamente tudo que a gente for ouvir, ver na internet de especialistas vai girar em torno disso. E isso você tem à sua disposição em qualquer momento. Tudo isso é muito praticável, é oportuno, é colaborativo, é importantíssimo, mas não será disso que nós iremos tratar aqui. Mas nós vamos tratar daquilo que sustenta tudo isso, aquilo que torna tudo isso possível de se realizar. Porque essas 10 dicas que eu li aqui para você de a rotina familiar, de administração da casa, das emoções, das finanças, para estar preparado para a chegada dos filhos, elas precisam de um suporte para acontecer. Se não houver esse suporte, muito provavelmente essas coisas falharão. Então eu quero trazer aqui com vocês, compartilhar com vocês 3 atitudes e princípios espirituais, bíblicos, para estar preparado para a chegada dos filhos. E aí sim, efetivamente preparado, segundo a orientação divina, a orientação de Deus. Ninguém melhor do que o bom Pai, Deus, para orientar nós, os pais, de como devemos nos preparar para a chegada dos nossos filhos. Então, primeiro, anote aí, acredite na capacitação liberada por Deus na sua vida. Gênesis 18, 13, 14 vai dizer o seguinte: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara se riu? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Perguntou ele. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então nós vemos aqui muito mais do que simplesmente uma promessa de que a Sara teria um filho, mas que ela teria em Deus capacidade de ter um filho. O ser humano ele foi criado para se multiplicar, mas Deus deu uma capacidade extra, uma unção, e aí nós podemos colocar essa palavra de uma forma mais comum, uma capacidade, unção é a capacidade para estarmos
prontos para gerirmos, como pais, sacerdotes, a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, quando Deus definiu que você seria pai, que você seria mãe, Ele também batizou você com essa unção e essa capacidade. Ele definiu que você seria a pessoa certa para conduzir o seu filho para o destino dele, para realizar essa missão. Ele promoveu em você condições, inteligência emocional, ele promoveu em você a sabedoria, ele promoveu em você a espiritualidade necessária para que você realmente fosse o melhor pai, a melhor mãe para esta criança. Então, a respeito da nossa preparação quanto a pais, temos que ter muito claro, Deus definiu que somos capazes, Deus entendeu no seu coração e assim promoveu para você um filho, porque Ele sabia que você poderia realizar essa linda missão. Então, pais, estejam preparados, saibam que antes de tudo, em todos os sentidos, por algo mais forte do que eu e você, já está estabelecido que temos total capacidade para cuidarmos, recebermos, para levarmos os nossos filhos para os seus destinos. Então aqui um conselho para o seu coração. Toda vez que você tiver vontade de agir como Sara e se rir da sua capacidade de receber um filho, fique com a palavra de Deus. É possível para ele. Você foi escolhido para ter um filho, para receber uma criança nesse mundo, então saiba que também você foi capacitado para isso. Você está preparado em Deus para esse novo tempo. Logicamente você vai ouvir sábios conselhos, vai buscar em pessoas espirituais formas de entender e enxergar esse novo momento, mas fique primariamente com aquilo que Deus falou. Você é capaz e Ele te preparou para esse tempo. 2. Dedique seu lar e seus filhos totalmente a Deus. O texto que eu quero usar como base é 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Vai dizer o seguinte: e fez um voto dizendo, aqui se refere a Ana, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então aqui uma outra base para que você prepare o seu lar, a sua família, para a chegada dos filhos, para que você esteja preparado para a chegada dos seus filhos, além de acreditar na capacidade que Deus já te liberou, é também dedicando o seu lar e os seus filhos a Deus. É retribuindo a Deus em confiança o favor que Ele lhe concedeu. É muito importante você pensar assim, os meus filhos são herança do Senhor. Então é um cuidado a mais que eu preciso ter, porque eles não são meus. Eu estou aqui colaborando para que eles cumpram a missão de vida deles. Um lar preparado para a chegada dos filhos precisa de pais que estejam preparados para entregar os seus filhos. Um lar preparado para a chegada dos filhos necessita de pais preparados para entregar os seus filhos a Deus. Então são estabelecimentos que precisam ser feitos previamente, antes da chegada deles. Eu me lembro que quando eu e Thalita descobrimos que teríamos a Heloíse, nossa filha primogênita, eu fiz um compromisso que todos os dias à noite eu iria orar na barriga, declarando saúde, sobre o seu corpo físico, mas também ministrando sobre a espiritualidade da Elo, e houve dias, noites, né, que eu já não tinha mais nem o que orar, já tinha orado por todos os desenvolvimentos de órgãos, de células, mas ali eu continuava e ia buscando coisas e até falando sobre coisas que estão muito longe de acontecer no futuro, sobre casamento, sobre escolha de faculdade, porque havia um estabelecimento em concordância entre mim e Thalita que nós dedicaríamos a nossa filha ao Senhor, porque isso é uma prioridade de quem quer de fato estar preparado para a chegada dos seus filhos. Então nós não podemos deixar de orar e também não podemos deixar para orar depois. A oração em dedicação a Deus dos nossos filhos, elas têm que ser prévias, elas têm que ser antes, elas têm que acontecer antes, durante e depois. Mas via de regra, nós oramos antes porque sabemos que a oração chega primeiro.
Nós não podemos deixar de estabelecer votos também em relação aos nossos filhos, compromissos que faremos para o bem-estar, a saúde espiritual deles. É um papel do papai e da mamãe também fortalecer os seus filhos na fé através dos seus votos pessoais. Então, um pai preparado, uma mãe preparada para a chegada dos filhos é aqueles pais que também traçam votos, jejuns, oração pela chegada dos seus filhos antes mesmo deles chegarem. Então você que está tentando ser papai, ser mamãe, você que está esperando, está aí à porta da chegada dos filhos, ou você que já tem, tome uma atitude hoje, dedicar os seus filhos a Deus através de votos, jejuns, através de alianças com o Senhor em favor da vida deles. Nós não podemos esquecer que filhos, desde bebês, são espirituais e precisam ser supridos de espiritualidade. Uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade focada, que traga as verdades eternas do reino, as verdades bíblicas sobre eles, da forma como eles vão conseguir receber, através do cuidado. Então tenham isso em mente. Quer estar preparado para a chegada dos filhos, dedique seu lar e seus filhos totalmente a Deus. Indo aqui para o terceiro ponto, assuma e exerça o sacerdócio com a autoridade do Espírito Santo. Assuma e exerça o sacerdócio com a autoridade do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 24 vai dizer o seguinte: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Olha só que interessante esse texto. Olha que importante, aliás, muito mais do que interessante, importante esse texto. Como pais, nós somos preparados para receber os nossos filhos, entendendo em total dimensão a missão que eles têm além do natural. Entendendo além do natural, eu consigo compreender que não se trata apenas de suprir as demandas físicas, alimento, roupa, um bom lar, escola. Se trata também de entender espiritualmente o que está por trás. E nesse texto nós vemos o exemplo disso. Algo que era físico, mas também espiritual sendo resolvido ali pelo sacerdócio de José, o casamento. Porque o casamento é um ato físico, natural, mas com cunho e com impactos e efeitos espirituais sem precedentes. O casamento é algo extremamente espiritual, ao mesmo tempo que é físico. Então, nós precisamos assumir que com a criação dos nossos filhos, para estarmos preparados para a chegada dos nossos filhos, nós precisamos olhar para eles além do físico, além daquilo que eles estão vivenciando na nova realidade. Eles estão aprendendo a comer, se alimentar, a andar. Tudo isso é muito importante, eu preciso dar apoio, eu preciso suprir, mas eu preciso olhar para o que isso tem de impacto espiritual, assim como José percebeu que era necessário ali naquele momento, então, desposar Maria por conta do impacto físico e do impacto espiritual. Se prepare, então, para suprir as coisas básicas, mas não se esqueça de forma alguma que você precisa ter atitudes de sacerdote, atitudes espirituais para também promover aquilo que é espiritual, o que está levando o seu filho para o destino que Deus sonhou para ele desde a eternidade. Então, pense como será a criação dos seus filhos, mas pense de forma espiritual. Como será a forma que vocês irão disciplinar os seus filhos, mas pense de maneira espiritual. Pense como será o conteúdo das músicas que seu filho vai ouvir, mas pense de maneira espiritual. Pense que tipo de rotina espiritual ele vai ter, quais serão as práticas. Lá em casa, o Ministério Infantil da nossa igreja, o Ignição, sempre envia um vídeo com a devocional Palavras de Deus do nosso querido pastor Carlito Paz. E a minha filha entendeu, e todas as manhãs que nós estamos em casa, ela pega a devocional e vem para o nosso lado dizendo Palavras de Deus do Carlito Paz. E é muito impactante para ela porque ela entende que é importante. Então ela faz questão de nos lembrar sempre. Isso precisa ser definido como uma prática física, mas com um objetivo espiritual, se você quer de fato estar preparado para a chegada dos seus filhos. E para concluir, eu quero ler o texto de Lucas capítulo 11, versículos 11 e 13, que vai dizer o seguinte:
Qual pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Estar preparado para receber os filhos não se trata apenas em quantos temas você se tornará especialista. Do soninho, do mamar, do embalo, do banho. Não se trata apenas disso, mas de quanto você sabe sobre a sua missão e sobre a missão dos seus filhos. Quanto mais você entender a partir do Espírito Santo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida para os seus filhos, mais você estará preparado para recebê-los. Não tenha medo, não tenha receio, nunca se esqueça, você recebeu uma capacidade dos céus para receber seus filhos, para estar preparado para a chegada deles. Você também pode dedicar os seus filhos e preparar o lugar onde eles vão viver. E também você tem autoridade no Espírito Santo para ser um sacerdote dentro do seu lar, que de forma bem clara, bem praticável, esses princípios alcancem o seu coração e a sua mente. E mais do que um ouvinte, você seja um executor delas. É possível, está disponível, nós temos esse acesso e eu de verdade faço a minha oração aqui para que o seu coração seja cheio dessa perspectiva, para que você viva nessa dimensão, acreditando que você recebeu a unção dos céus para estar preparado para a chegada dos seus filhos, que os seus filhos são uma herança do Senhor e precisam ser dedicados a Ele, e que você tem unção, autoridade do Espírito Santo para ser um sacerdote, muito mais do que uma pessoa que supre fisicamente, mas uma pessoa que empodera espiritualmente e libera os seus filhos para o destino que Deus determinou. Então, a partir de agora, estamos preparados para a chegada dos nossos filhos. Eu quero orar com você, abençoando esse tempo e também a sua vida e seu coração. Feche seus olhos, se você puder, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio da paternidade. Somos escolhidos para um tempo onde transferiremos para os nossos filhos muito mais do que moral, ética, muito mais do que simplesmente recursos e investimentos em seus estudos, em sua saúde física, mas também espiritualmente os muniremos de condições para lidar com suas missões e destinos. Então, ó Deus, nós pedimos ao Teu Espírito que nos convença plenamente dessa palavra, que estejamos preparados para a chegada dos nossos filhos em unidade com seu coração, cheios do Teu Espírito Santo, que possamos conduzir como sacerdotes as nossas crianças, que possamos, no nome de Jesus Cristo, aceitar as palavras liberadas pelo Senhor sobre nós, dizendo que somos capazes, e que também possamos, ó Pai, em Ti, perceber os votos, os posicionamentos, as orações necessárias que precisarão ser feitos nesse processo. Nós dedicamos ao Senhor o nosso coração em primeiro lugar, para que assim toda a nossa casa, nossa família, os nossos filhos estejam dedicados também. Nós abençoamos cada um que nos assiste, aqueles que estão planejando, aqueles que estão às vésperas e aqueles que já têm filhos, que eles possam estar todos os dias, a cada momento, preparados para receber os seus filhos sempre que necessário e assim liberá-los para os seus destinos. Oramos no poderoso nome de Jesus Cristo com fé. Amém e amém. Deus abençoe muito, te empodere de verdade e vamos juntos reinar em vida. Que palavra, hein? Aprendemos bastante agora com o Felipe Araújo. Muito obrigado, Felipe. Você é uma bênção para nós, um filho mesmo nesta casa que tem servido com tanto empenho e amor. Deus abençoe a Thali e as suas princesas em nome do Senhor Jesus. Como Paulo disse, né? Eu quero ensinar e não ser reprovado naquilo que eu ensino. Que você tenha na sua família sempre uma prova real de que os princípios que Deus tem colocado no seu coração para lidarmos com as crianças, que já é a igreja,
não é? Do presente e interferirão no futuro, tudo isto possa ser não só uma teoria, mas um fato, né? Que Deus abençoe muito, aprendemos bastante. Muito obrigado pelo seu ministério, pelo seu coração, que Deus continue te abençoando. A palavra diz que de tais é o reino. Então, quando nós estamos com as crianças, o reino se faz presente. Foi muito, muito especial. E domingo que vem nós vamos ter, subindo aí, né, na faixa etária, Pastor Fábio, o Fabão, do Extreme, do Eleve. E ele vai estar falando como então nós vamos nos divertir com essa fase da adolescência. Eu acho que vai ser muito importante. Vai bombar, vai ser o que vai ter mais views. Fábio, nós estamos aqui orando e intercedendo pela sua palavra, que vai ser algo muito lindo. Mega, ultra desafio, né? Cuidar dos adolescentes, mas também uma grande oportunidade. Mas a gente tem vivido essa fase e temos, assim, enfrentado os desafios, mas também nos divertido demais, né? Então tem como, sim, nossa casa ser mais leve e poder viver cada fase da sua maneira mais adequada. Quero orar com você para a gente terminar esse tempo e já dizer que você possa estar ligado em todas as programações da Igreja da Cidade Online durante toda a semana. Nós temos muitas coisas aí de criança e daqui a pouquinho algo bem legal para a terceira idade está chegando aí. Então nós podemos juntos como família nos encorajarmos uns aos outros para vivermos esse novo tempo do Senhor. Tá bom? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque sim, as crianças, Pai, elas trazem um comunicar de que o Senhor ainda derrama da Tua própria vida sobre nós. Elas trazem o novo, o inédito, o inusitado, a dependência, a singeleza, Pai. Elas trazem e carregam porções tão especiais. E falar delas, não importa o ambiente, não pensar, ó Pai, que o Senhor está agindo através delas, Pai, é algo que vamos deixar de experimentar o que o Senhor está derramando dos céus. Então, Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Felipe, te agradecer, Pai, pela vida de toda a equipe do Ignição, todos os voluntários. Oramos também por cada pai, por cada criança, por cada ventre que está sendo gerado. Oramos, ó Pai, para que esse coração conectado de pais aos filhos realmente traga algo lindo para a nossa igreja. Obrigada por este tempo que enriqueceu nosso coração de família, Pai. Obrigada por ser igreja da cidade, uma família para pertencer. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Até mais. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.